Meus amigos, comunicação é osso. Uma palavra e um abraço. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga convidando você a não fazer nada, só assistir essa jossa aqui, depois você faz o que você quiser, se você achar bom, você se inscreve, sai fora, dá um dislike, faz qualquer porra aí. Seguinte, Juca Kfouri, um dos, talvez, mais influentes jornalistas esportivos, pelo menos da minha geração, ou um dos caras que mais influenciaram a minha geração, acabou escrevendo um texto em que o título, muito ruim, e o texto, muito ruim, esse somatório acabou criando um grande debate na internet sobre os limites da crítica, sobre adjetivação, que é sempre muito arriscado, mas em textos de opinião é o caminho, porque, enfim, você está dando o seu parecer, a sua visão. Então, é óbvio que vão ter adjetivos ali, mas para o grande público, não existe muita diferença ali entre o que é matéria, o que é um texto de opinião, o que é a opinião do colunista e o que é o posicionamento do jornal, da TV, do blog, enfim. Há uma mistura danada e acho que muitas vezes a gente erra, nós, enquanto jornalistas ou enquanto imprensa, nessa maneira de comunicar com o público, de explicar quais são ou não os limites, né? O que é uma coisa, o que é outra. Mas vamos tentar destrinchar um pouco esse episódio e eu vou contar uma história que talvez muitos aí não saibam, que eu passei por uma situação muito, mas muito parecida. Assim. Ela é parecida, mas ela é diferente. Ela é quase igual, mas tem detalhes que são fundamentais. O que não tira da avaliação, do fio da história, o peso de uma palavra mal colocada e, mais do que isso, mal sustentada. Porque, vamos lá, o texto do Juca, assim, ele de fato impacta pelo título. Quando fala da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e chama o Santos de Ninguém FC. Fluminense 0, Ninguém FC 0. É um texto curto e um texto, para mim, assim, ruim, tá? Do ponto de vista da análise, eu acho raso, eu acho rápido e acho que não sustenta o título, não sustenta a manchete. Porque se talvez tivesse sustentado, talvez, tá? Talvez, porque eu acho que a maioria das pessoas só lê o título, talvez tivesse uma outra avaliação. Mas, de novo, terreno muito, muito arriscado. E, assim, eu não faria. Acho que para a primeira rodada de Campeonato Brasileiro é um peso grande. Se fosse um texto de rebaixamento de clube, o primeiro da história do Santos, se o texto calçasse muito bem tudo o que estava dizendo ali no título, talvez passasse. Até porque talvez estivesse até compactuando com o sentimento do torcedor do Santos. Mas para uma primeira rodada de campeonato, por mais que o momento do Santos seja ruim, eu acho que foi demais. Tanto que a repercussão foi como foi. Mas vamos para o texto em si, que de novo é curto. Só fala que o Fluminense jogou melhor no Maracanã, é verdade, que até bola na trave mandou, e que o Santos não chutou nenhuma vez na etapa final, no segundo tempo, depois de apenas 3 arremates na inicial, ou seja, um jogo, do ponto de vista técnico, tático, pobre do Santos, né? Dizer que o Fluminense mereceu vencer é óbvio, aqui vai uma crítica, mas talvez não seja verdade, porque quem não consegue vencer o Santos deixa de merecer o que quer que seja, a não ser o 0-0. É uma crítica ferrenha a esse atual time do Santos. Aí ele diz só no final, e o Ninguém FC já foi chamado de Santos e ganhou ponto fora de casa. Aqui, para mim, fica claro que assim, a ideia do texto é criticar o time atual, certo? É uma crítica ao futebol pobre do hoje elenco do Santos, que também não é de agora, né? Esse futebol claudicante, cambaleante, vem de algum tempo, né? Vem pelo menos desde 2021, em que o time ficou ali meio que flertando com o rebaixamento, lutando contra o rebaixamento, fez um Campeonato Paulista também ruim. Então é uma crítica ao time, só que é rasa. Você não sustenta. Se você pega desde o começo a manchete e começa a falar da história do Santos, já jogou fulano, Beltrano, Cicrano, título disso, título daquilo, a base já entregou para o mundo Neymar, Pelé, e aí começa a citar, e você constrói essa história rica que é o Santos, essa camisa pesadíssima que é o Santos.
e contrapõe ao momento atual, que não projeta nenhum grande jogador, que não revela nenhum cara desse patamar, que não consegue competir, que tem problemas financeiros, que o futuro parece incerto a curto prazo, se você consegue construir isso e talvez colocar só no texto, talvez a história com o Ninguém FC tivesse alguma sustentação. Mas do jeito que foi, não teve sustentação nenhuma. Assim. Teve o que ficou consumido pela torcida do Santos como uma ofensa, como uma crítica e tal. Quando, assim, na minha interpretação, de novo, eu não faria, mas na minha interpretação é uma crítica ao time, não à instituição. De qualquer forma, eu acho que foi uma crítica mal feita, mal amarrada, mal construída. E no final terminou nessa confusão gigantesca, porque acaba que, enfim, é um tiro no pé. É um tiro no pé. E aí, deixa eu pegar um rápido parêntese aqui, um gancho, já que a gente está falando de comentar, de falar de futebol, de analisar futebol. Todo mundo aqui, os mais assíduos no canal, sabem da minha parceria com o Futebol Interativo, que agora lançou um curso específico para narrar e comentar futebol na era do streaming, ou seja, é o comentário, é a narração de futebol na era moderna do jornalismo esportivo. Esse é um curso comandado pela Vanessa Ritt, e aí aqui na página do Futebol Interativo, você pode entrar lá em comunicação e marketing, tem N cursos em todas as áreas, e tem na área de comunicação e marketing, e aí você vai ver o curso comandado pela Vanessa Ritt, que já formou gente como a Fernanda Gentil, enfim, muitos caras grandes já passaram pelas mãos da Vanessa Ritt, Thiago Leifert, enfim, e aí você vai conseguir ver aí toda a ementa do curso. Pedrinho já foi um cara formado pela Vanessa, a Renata Silveira, que hoje narra na Globo, inclusive. Então você vai conseguir ter aqui toda a ementa do curso, o que será cada encontro, o que será cada aula, o que você vai aprender no curso de narração e de comentário esportivo. O link está na descrição do vídeo, tá? Você entra em contato direto com a galera do Futebol Interativo, esse link você vai cair direto num consultor, e aí você tira todas as dúvidas lá. Pode parcelar, mas quanto é? Tem certificado, mas o que eu faço depois? Tudo vai estar no link, na descrição desse vídeo aqui, você clica lá embaixo e cai direto, beleza? Seguindo no assunto Juca Kfouri, eu prometi no início do vídeo que eu ia contar uma história aqui, que eu passei por uma situação semelhante, e eu só fui descobrir essa semana que virou até case na Intercom, que é congresso de comunicação, né? Um congresso brasileiro de ciências da comunicação. Em 2009, esse episódio que eu vou contar virou um case de estudo. O episódio é esse aqui. Isso é matéria do jornal O Povo, onde eu trabalhei em 2008. E aí, o que é esse jogo? É um jogo Corinthians e Fortaleza, Fortaleza e Corinthians no Castelão. O Corinthians, então, líder da Série B, voando no campeonato, e o Fortaleza lá embaixo, lutando contra o rebaixamento. E aí esse é um jogo que todo mundo dava o Corinthians como muito favorito e terminou 3-1 para o Corinthians. O meu texto, ele é um texto ok. É um texto, inclusive, que sustenta a minha manchete. E qual é a minha manchete? É o que está lá em cima. Deu a lógica. Essa era a manchete que eu tinha escrito no meu texto, porque era lógica, assim, era o time favorito, o Corinthians estava muito à frente do Fortaleza em todos os aspectos lá. Tanto que eu escrevo que o principal passatempo do futebol é aprontar surpresas. Mas ontem, no caso, né, o jornal saiu no dia seguinte, na segunda-feira, no Castelão, na verdade isso é no domingo, né? O jogo foi no sábado. Mas ontem no estádio Castelão ele resolveu seguir a lógica, ou seja, o Fortaleza não foi páreo para o Corinthians. Líder, melhor ataque e melhor defesa da Série B. O tricolor esteve sem criatividade praticamente o jogo inteiro e perdeu por fáceis 3-1. O resultado só não recolocou o Leão na zona do rebaixamento, porque os outros resultados ajudaram. Ou seja, o meu texto, logo no primeiro parágrafo, ele sustentou o que eu tinha escrito como manchete, deu a lógica. Só que quando eu cheguei na redação, o editor, que inclusive era torcedor do Fortaleza, Demetri Túlio, um dos jornalistas mais premiados do Brasil, no ranking de jornalistas premiados, o Demetri hoje, inclusive, lidera o ranking, tá? É um cara que já fez denúncia de tudo que você imaginar, é um cara que eu tenho um orgulho maior do mundo de ter trabalhado junto. Mas tinha um rodízio de editores no final de semana. E ele era o editor de esportes naquele final de semana ali.
E num tom crítico, porque a fase era muito ruim do time do Fortaleza, ele fez uma brincadeira e a gente tinha uma pegada meio lance na época, de fazer trocadilhos com as manchetes e tal. E aí o Demitri tinha colocado lá o Timão 3, Timeco 1, que era para fazer uma brincadeira com o apelido do Corinthians, que é Timão, mostrando que ele enfrentou um time que passa longe de, naquele momento, ser competitivo. O meu texto sustenta esse título, que não foi eu que dei, foi o editor. Mas o meu título original era Deu a Lógica. O texto também sustenta isso. Então o texto está calçando ali que o time não foi páreo para o Corinthians, certo? Não foi páreo, não teve competitividade no jogo. O Corinthians fez 2-0, o Fortaleza acha ali um 2-1 e depois vem o 3-1. Salvo engano, foi isso que aconteceu. Quando eu chego na redação, tá lá a manchete e ele, pô, Bruno, o que tu acha? Cara, eu acho pesado, né? Eu acho que vai dar problema e tal. Mas se você tá certo aí. Então, assim, eu não concordava com o texto, mas entendo que existe uma hierarquia ali, não concordava com o título, mas existe uma hierarquia ali. O Demitri é um cara, pô, na época eu tinha 2 anos de jornal. Então, assim, eu assinei a matéria, porque ao assinar a matéria, eu tô bancando que o texto é meu, e eu também tô tirando dos outros repórteres qualquer tipo de responsabilidade, porque senão ia estourar na galera, né? E eu assinei porque o texto é meu, o texto era um bom texto, e no mesmo dia, inclusive, saiu uma outra matéria muito legal sobre o primeiro cearense que tinha feito gol em Olimpíada, uma parada assim, que eu fui descobrir. Foi uma matéria, era a matéria principal até do caderno do Dia de Esportes, só que essa acabou chamando toda a atenção por um motivo óbvio, né? A maioria das pessoas só olha para o título, não vê o texto, e porrada no repórter, cancelamento de assinatura, ameaça, tudo sem imaginar. E, como eu disse, esse caso virou um estudo lá no Intercom, ó, polêmica e rotinas produtivas no jornalismo esportivo. Uma palavra pode fazer muita diferença. E aí é um estudo do Thiago e do Vinícius, eles vão falando do episódio, aí pegam o que eu mostrei aqui, eles botam lá, e aí vão trazendo todo um histórico, não sei o que. Tem até entrevista minha que eu dei na época, eu nem sabia, uns 3 meses depois, eu cheguei a dar entrevista sobre o episódio, contando bastidores, não para o Intercom, mas eles pegaram isso para falar e tal. E lembrando aqui que o Conselho Deliberativo do Fortaleza emitiu nota de protesto na época, e aí eu fiquei um mês sem ir no clube. Enfim, teve um monte de confusão, teve presente de organizada indo no jornal para querer me ameaçar, mas eu não estava lá, e desceu outro Bruno que recebeu a ameaça sem ser eu. Foi uma zoeira danada. E aí eles lembram aqui de teoria organizacional, eles vão por um caminho também, culpabilizando o editor da época e tal, mas lembrando que assim, eu assinei a matéria e eu acabei dando o meu aval para falar, cara, eu sou contra o título, mas você está bancando aí, vamos nessa. E foi isso que aconteceu. Então, assim, esse episódio marcou muito minha carreira, apesar de ser diferente um pouco do episódio do Juca, né? Porque ali é uma coluna em que ele é tudo dele, né? Aqui era uma matéria minha que o título não é dado normalmente pelo repórter, você dá uma sugestão de título, né? Você dá uma sugestão de abre ali, embaixo do título e tal, e foto, essas paradas, é o editor que resolve. Então, esse episódio marcou muito minha carreira. Quando eu vi esse do Juca, assim, eu falei, meu irmão, vai dar ruim. Porque, de novo, a intenção, muitas vezes, do cara é fazer uma crítica ao momento, ao time. Mas é claro que você pega na instituição. É claro que você pega na instituição. E, de novo, a maioria da galera nem vê o texto. Aqui, de novo, no meu caso, o meu texto, eu considerei que foi um texto seguro e que sustenta tudo que foi dito no meu título, que era o Deu a Lógica. É um texto todo em cima disso, inclusive. Todo em cima disso. Mas aí o debate foi para o outro lado, né? Quando você bota um adjetivo lá e tal, diminuindo o time, o torcedor não quer saber, ele olha para a instituição e tal. Então desvirtuou totalmente o debate do jogo em si, do 3-1. Nesse caso do Juca, de novo, eu acho o texto ruim, eu acho a crítica rasa, vaga. De novo, se é um texto para falar de um rebaixamento do Santos, eu acho que o torcedor ia estar tão machucado, tão doído, se você constrói falando, cara, olha que mancha na história do clube, né? Um clube que já foi isso, e hoje se resume a esse time. Eu acho que se você amarra isso direito, talvez tenha uma chance de passar sem parecer uma ofensa. Mas numa primeira rodada de campeonato, num jogo 0-0 fora de casa, contra o Fluminense, que faz uma temporada melhor que a sua e tal,
Aí eu acho que a derrapada era inevitável. Era inevitável. E aí começa um processo, na minha época, ele está falando de 2008, você não tinha as redes sociais como tem hoje, assim, esse poder de mobilização era muito menor. Para mim isso foi bom, porque assim, o massacre em cima de mim durou menos tempo, mas tem a torcedor do Fortaleza que lembra disso até hoje. No caso aqui do Juca, os clubes se mobilizaram, né, as torcidas se mobilizaram, você tem uma viralização muito rápida da história, uma repercussão muito maior da parada. Então, assim, é outro tempo. De novo, a análise lá por acaso, da minha matéria lá no Intercom, fala de algo que eu acho que precisa ser levado em consideração. Talvez se você for escrever um texto, se você for fazer um comentário, uma manchete, qualquer coisa, uma palavra pode fazer muita diferença, mas muito, porque você trabalha com palavras, você trabalha com opinião, você trabalha com análise. A comunicação, cara, uma palavra vai te levar para outro lugar. E aí a crítica que você queria fazer, que pode ser até válida, ela se perde completamente, porque na hora que aquela palavra bate no ouvido do torcedor, do leitor, cara, ele já está tão preenchido de raiva, de ódio ali, que ele não vai ouvir e ler mais nada. Então, não, a tua mensagem não vai chegar no cara. Não vai chegar. Tem situações que você quer isso, né? Você quer trazer essa raiva para a leitura ali. Não acho que tenha sido o caso do Juca e nem foi o caso da gente lá no jornal. Mas às vezes você bota uma manchete ali, falando de outros assuntos, né? Político, ou guerra, ou sei lá o quê. Você quer o choque para trazer o cara para a matéria, para ele. Mas no futebol, essa linha ela é muito tênue, né? Então, acho que aqui a gente tem um episódio. Eu, na hora, quando vi, lembrei desse outro e acho que era legal compartilhar com uma galera aí que talvez não sabia dessa história e tal, mas foi isso que aconteceu, beleza? Ó, se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, faça o que você quiser e aproveite e clique no link lá do Futebol Interativo. Entre em contato com a galera, curso de narração, curso de comentário esportivo. Quem sabe um dia a gente está trabalhando junto aí, você vai passar por uma situação como essa e vai falar, aí, quem esculhambava formiga lá atrás, hoje sou eu. Porque é assim mesmo. Você vai trabalhar com futebol, vai levar porrada, não tem jeito.